feliz, muito, muito, muito. Mas também porque, gente, o mercado de trabalho não tá fácil. Eu recebo diariamente muitas perguntas tipo, Carla, como você se formou e foi logo conseguir trabalho? Então, o mercado de trabalho tá muito difícil. A nossa querida presidente, né, ex-presidenta Dilma Rousseff, deixou o nosso país numa crise no mercado de trabalho muito grande. Os recém-formados, principalmente nas áreas de engenharia, estão sofrendo muito para conseguir emprego. Principalmente na área da indústria, tá? A gente está tendo uma quantidade de demissões muito grandes, além da não contratação de novos engenheiros. E quando esses engenheiros são contratados de maneira ilegal, digamos assim, porque são contratados em outras funções, né? Projetista, analista, cargos e vagas que os conhecimentos da engenharia são aplicados, mas não é uma vaga de engenheiro, porque obviamente a empresa teria que pagar o piso salarial do engenheiro, que se eu não me engano é 5 e alguma coisa, e aí as empresas não querem pagar isso. Então é fato que tá muito complicado. Para quem me pergunta, não está fácil. Por isso que eu já vou deixar uma dica para vocês: se especializem, vão atrás, sabe? Corram atrás. Não fica só em casa mandando currículo lá pelo vagas.com, porque, gente, as coisas não caem do céu. Tá difícil. Se você tem contato com alguém, vai atrás, sabe? Seja carudo, mete a cara, pergunta, pede emprego e vai. E se você não conseguir algo na sua área de imediato, vai mesmo assim, sabe? Vai tentando, uma hora a gente consegue, sabe? Então, uma dica é essa. E aí, assim, chegou na segunda-feira, fui lá, fiz a entrevista, gostaram de mim, passei para a segunda etapa do processo seletivo, né? Que era em grupos, as duas etapas eram em grupo. Passei nessa segunda etapa e fui contratada. Maravilha, fui contratada. Mas a questão é que o emprego era em Londrina e não em Cornélio Procópio. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do meu emprego. Qual é o emprego que eu consegui? Atualmente eu sou tutora da engenharia mecânica pela Croton Educacional. A Croton Educacional, ela é o maior grupo educacional da América Latina. Maior grupo educacional. Nós somos donos de diversas universidades, dentre elas Unopar, Pitágoras, Anhanguera, Fama, Grupo LFG de concursos, diversas universidades, tá? Então, eu sou funcionária desse grupo educacional. E qual que é a minha função? Se alguma de vocês aí faz Unopar, Pitágoras, Anhanguera, você deve ter uma tutora, né? Uma pessoa que fica fazendo um intermédio de algumas atividades para você através da plataforma AVA, que é uma plataforma online que os alunos têm acesso. Então, eu sou tutora da engenharia mecânica. Eu cuido de diversos alunos da engenharia mecânica do Brasil inteiro. Esse meu trabalho ele é feito todo online. E o que eu faço basicamente? Eu corrijo toda a parte de estágio do aluno. Então, desde quando ele começa o estágio, que ele vai cadastrar a empresa na universidade, que vai mandar um plano de estágio para a universidade, toda essa parte eu faço a validação, corrijo, bem como também corrijo o relatório de estágio desses alunos. Esse é um componente, né, que eu tenho. O segundo componente é TCC. Eu sou orientadora de diversos TCCs. Então, eu tenho alguns alunos na minha carta, esses alunos me mandam os temas deles, me mandam as propostas deles. Eu vejo se está dentro dos macrotemas que nós somos obrigados a seguir, vejo como o aluno vai confeccionar esse trabalho. Existem algumas normas para os alunos confeccionarem e eu vou fazendo essa orientação ao longo do semestre inteiro para o aluno até o dia dele apresentar esse trabalho para a banca. Outros dois componentes, são 4 componentes que eu tenho, então é TCC, estágio, e os outros 2 são estudo dirigido e disciplina interativa. O estudo dirigido, ele é um estudo do cotidiano, digamos assim, para o aluno. Ele vai ter contato com alguns assuntos do cotidiano, como ciências e meio ambiente, política, coisas do nosso dia a dia. E ele vai responder alguns questionários sobre isso e eu faço esse auxílio nessas respostas e também a correção dessas respostas. E as disciplinas interativas são disciplinas acerca do curso que a pessoa faz, como eu sou da engenharia mecânica, então os alunos fazem disciplinas sobre o curso da engenharia mecânica de forma online, né? O MEC ele permite até 20% da carga horária do aluno ser online. Então, eu faço correção de algumas atividades dessas disciplinas online. Para quem é da engenharia mecânica, eu faço, por exemplo,
processos de fundição e usinagem, eu faço correção de resistência de materiais, eu faço correção, fundamentos de lubrificação, assuntos bem específicos da área de engenharia mecânica, que eu faço correção de algumas atividades desses alunos e também soluciono dúvidas, algum problema que eles tenham recorrente durante o semestre com essas disciplinas. Então tá, falei basicamente com o que eu trabalho. Vamos voltar então para o fato de que eu passei na entrevista de emprego e me deparei com o fato de que minha entrevista de emprego era meu trabalho era a 60 km de Cornélio e que seria inviável eu morar em Cornélio, pelo fato de que entre Cornélio e Londrina existe um pedágio de R$22. Então, para eu ir e voltar todo dia, ficaria de fato inviável. Eu gastaria quase R$50 de pedágio por dia, além do combustível e além de que eu também não tinha carro. Então, assim, de fato ficaria inviável. Eu teria que me mudar para Londrina. O meu trabalho, ele é meio período, então eu trabalho apenas 6 horas por dia. Quando eu entrei no trabalho lá em agosto do ano passado, eu trabalhava no período noturno, então eu entrava às 4h25 da tarde e saía às 10h40 da noite. Por isso que foi tão complicado eu me ajustar e por isso que eu fiquei tão afastadinha aqui do canal por um tempo, porque até eu me ajustar nessa rotina foi complicado. E os meus horários do mestrado, lá de Cornélio, eram de manhã e no início da tarde. Então não coincidia os horários. Eu conseguia trabalhar e estudar. Porém, eu tinha que ficar viajando para fazer isso. O meu mestrado era apenas 2 vezes por semana. Então 2 vezes por semana eu tinha que ir na verdade para Cornélio, fazer as aulas do mestrado, voltar para Londrina e ir trabalhar até a noite. Não preciso nem falar, né, o quanto desgastante foi isso pra mim. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, foi assim, foram alguns meses bem desgastantes, assim, eu fiquei bem cansada. Mas com a graça de Deus deu tudo certo, né, a gente conseguiu concluir o semestre do mestrado, foi tudo bem. Eu já havia olhado a grade horária do mestrado de Cornélio Procópio desse semestre atual, 2018. E eu percebi que as disciplinas seriam na parte da tarde. Então, o que eu pensei? Falei, putz, agora vai coincidir os meus horários do mestrado com os meus horários do trabalho. Vou ter que ver se eu consigo mudar de turno, porque onde eu trabalho tem 2 turnos, o turno da manhã e o turno da tarde. Temos alguém que quer entrar participar do vídeo, porque ela não para de chorar. Conta para as tias que você é um neném e não para de chorar e quer participar do vídeo, né? Então eu fiz um pedido para o meu coordenador de curso, pedi para alterar o meu horário, porque de fato o meu mestrado iria mudar os horários de aula e eu teria que trabalhar no período da manhã. Graças a Deus deu tudo certo, então eu mudei o período do trabalho. Atualmente eu trabalho das 8 às 2 da tarde, então ficou assim, bem melhor, né? Pra mim ficou melhor, não trabalho mais até quase 11 horas da noite, então assim, ficou bem melhor pra mim isso. Mas enfim, eu fiz essa alteração no meu horário de trabalho. E quando foi agora no começo do ano, eu fui até Cornélio Procópio, até tem um vlog no dia que eu fui atrás de fazer a minha inscrição, né, do mestrado, e aí então pedir para me tornar aquela aluna regular que eu falei pra vocês anteriormente, porque até então eu era aluna externa, então eu fui fazer o pedido para me tornar aluna regular e entrar de fato no programa. Eu dei uma mexida na luz aqui, gente, porque eu tô achando que ela tá meio estourada. Né? Acho que ficou melhor. Então eu fui até Cornélio, fiz o processo seletivo. Para quem está tentando entrar em mestrado, fique atento ao portal do programa, tá? No caso de Cornélio, chamava PPGEM, que é Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, tá? E esse mestrado, acho que eu não falei, né? Muita coisa para falar, gente, vocês me perdoem. Mas esse mestrado, ele é em Engenharia Mecânica com ênfase em Ciências dos Materiais, que era a mesma área que eu fiz o laboratório lá no meu estágio, lembra? Então, eu fui até Cornélio, fiz a inscrição, levei o meu currículo, levei toda a documentação que precisa, que é uma porrada de documentação. E, gente, façam as coisas com antecedência, porque tem prazo para fazer essas coisas e é muita documentação. Então, assim, vai atrás, sabe? Com antecedência. Levei lá tudo e esperei o dia da pré-seleção, que seriam os candidatos pré-selecionados para a entrevista com a banca. E aí que surgiu o choque. Eu não passei.
infelizmente, eu não passei nessa pré-seleção, eu não fui selecionada para passar por essa entrevista. E assim, no momento que eu não passei, eu me questionei, eu me frustrei, eu fiquei brava, eu fiquei triste, eu fiquei muito estressada. E ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa assim, tá, não deu certo, e aí? O que vai fazer? Eu não sou o tipo de pessoa que fica esperando as coisas caírem do céu, sabe? Então assim, imediatamente, eu já me deu um flash, me deu um estalo, eu falei, cara, vou procurar um mestrado em Londrina. Vou procurar um mestrado porque preciso, né, preciso fazer um mestrado, não posso deixar pra lá. E assim, eu teria a opção de continuar como aluna externa em Cornell. Então eu ainda tinha esse vínculo, tinha essa garantia. Falei, bom, se nada der certo, ainda posso continuar aluna externa, mas eu não queria, por diversos motivos. Dentre eles, eu tinha que ficar viajando para Cornell. Isso era um custo muito alto. E agora que eu tenho carro, então eu teria que bancar literalmente com esse custo mesmo. Tinha que me sustentar e pagar a viagem e tudo. E além do que, eu teria que esperar até o começo do ano que vem para eu tentar entrar de novo no programa. E aí, se eu entrasse, eu ia ter que ficar 12 meses para poder terminar, entendeu? Então foram diversos fatores que me fizeram desanimar muito desse mestrado de Cornell e procurar algum mestrado aqui em Londrina. Eis que me surge uma luz, por isso que eu falo, gente, os planos de Deus, às vezes a gente não entende, às vezes a gente fica bravo e fala assim, poxa Deus, né, dá uma ajuda pra mim, tá tão difícil, o que tá acontecendo, me ajuda, e a gente não entende, né, a gente não compreende os planos de Deus. Eis que eu entro no site da UTFPR de Londrina, a mesma universidade que eu cursava em Cornell, mas a unidade de Londrina, o campus de Londrina. E eu descubro que aqui eles têm um mestrado em Ciências dos Materiais, Engenharia e Ciências dos Materiais, chamado de PPG-100, Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia dos Materiais. Então, assim, luz, né, gente? Luz. Aí, o que eu fiz? Fui atrás da universidade, aí mais uma coisa, fui atrás, fiquei igual uma louca lá ligando na universidade, queria saber como que era o processo, como que ia funcionar o processo deles de você entrar no mestrado, como que era, não sei o que, olhei a grade curricular, olhei os horários das aulas, não batia com o meu trabalho, tava ótimo, falei, vou meter a cara, vou começar tudo de novo, literalmente, um ano de disciplinas perdido, porque eu não vou aproveitar isso. Assim, obviamente eu vou aproveitar de maneira intelectual, mas eu não vou aproveitar isso para o meu mestrado novo, tá? Apesar de serem muito parecidos, de ser muito parecido um com o outro e de serem a mesma universidade, os conteúdos acabam sendo divergentes, as matérias são divergentes, então eu não ia aproveitar. Mesmo assim, meti a cara, falei, cara, vou na cara, na coragem, falei, se Deus deu essa oportunidade, a gente abraça e vai. E aí liguei, conversei com o coordenador, ele me informou o seguinte, que o processo de seleção já havia acabado, já havia se encerrado, isso tem 2 semanas, mas que iria abrir o processo de seleção para aluno externo. Mas que na universidade, a UTFPR de Londrina, eles têm 2 processos seletivos por ano, no começo e no meio. Então eu não teria que esperar até o começo do ano que vem para tentar entrar. Eu podia tentar entrar no meio do ano e agora eu poderia entrar como aluna externa. E foi exatamente o que eu fiz. Então, atualmente eu sou aluna externa da UTFPR de Londrina, já fui aluna externa da UTFPR de Cornell, sou graduada em Engenharia Mecânica pela UTFPR de Cornell, sou tutora da Engenharia Mecânica na Croton Educacional e só para dar um plus, assim, só para dar um plus na minha carga horária, como se eu já não tivesse quase nada para fazer, eu comecei a cursar uma pós-graduação em docência do ensino superior pela Unopar, né? Eu curso as provas na Pitágoras, porque são do mesmo grupo, então tem essa parceria entre as universidades, mas eu sou aluna de pós-graduação de docência do ensino superior pela Unopar, que é a Universidade do Norte do Paraná, acho que é isso, né? Mas então é isso, essa é a minha trajetória, essa é a minha história até aqui. Esse vídeo ficou muito
longo mesmo. Mas assim, eu até vou ver se eu vou separar ele em 2 partes, porque ele ficou de fato muito longo. Mas eu acho que era interessante eu falar pra vocês, tintim por tintim, tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha trajetória até aqui. Então, basicamente, eu trabalho de segunda a sexta, das 8 às 2 da tarde. Faço mestrado 3 vezes por semana, da hora que eu saio do trabalho até às 6h20 da tarde. E faço pós-graduação à distância. Então, eu tenho aulas sempre, mas eu assisto quando eu quero. E, basicamente, aos finais de semana eu assisto, ou nos encaixes aí durante a semana. E gravo vídeos pra vocês, e cuido da minha casa, porque eu não tenho ninguém pra me ajudar aqui, eu cuido sozinha da minha casa, lavo roupa, passo, cozinho, e limpo casa, e cuido de cachorro, e tá tudo bem. O importante é a gente não desistir, o importante é a gente não parar de estudar, não parar de correr atrás dos nossos sonhos. Eu tenho muitos projetos pra minha vida, eu falo pra vocês, sempre falei assim nos últimos vídeos e tal, que eu sou uma jogadora amadora de pôquer. Eu amo pôquer, eu tenho uma paixão muito grande por esse esporte, por esse jogo. E eu pretendo nos próximos meses me especializar um pouco mais disso, nesse esporte. E poder, né, quem sabe daqui uns anos, utilizar esse meu hobby, que atualmente é lucrativo, como uma segunda renda ou como talvez uma renda principal. Porém, enquanto isso não acontece, eu me dedico à minha área acadêmica, que é uma área que eu tô gostando muito de atuar. E os meus projetos para o futuro são terminar o meu mestrado, iniciar o doutorado e, se Deus quiser, poder dar aula nas universidades do nosso Brasil. Tanto universidades particulares, como algumas, né, da Croton, que é onde atualmente eu sou funcionária, também como universidades estaduais, federais, e alavancar essa carreira acadêmica e, em paralelo, jogar cada vez mais, tornar os meus torneios mais e mais lucrativos, me especializar bastante no jogo de pôquer, estudar bastante a mente humana para entender cada vez mais esse jogo e evoluir os meus conceitos. Então, basicamente é isso, gente. Chega de falar, falei muito, 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 mas eu espero muito também que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem lá no meu Instagram, o @nanasmakeup. Eu respondo todo mundo por inbox. Inclusive, eu falo com vocês o dia inteiro, bato papo o dia inteiro. Eu não sei da onde eu tiro o tempo, mas eu tiro o tempo pra falar com vocês. Então, assim, vai lá, me faz alguma pergunta se você tiver dúvida. Deixa aqui embaixo, me chama, vamos bater papo, vamos trocar informação, vamos, né, elevar a nossa carreira profissional, tá bom? Nunca pare de estudar. Um beijo, fique com Deus, até o próximo. Tchau!